Olá, meus queridos, paz de Cristo a todos vocês. Eu estou gravando essa aula de maneira resumida em relação ao assunto que nós estudamos na segunda-feira sobre o contexto histórico-cultural. E o contexto histórico-cultural é um dos contextos que formam aquela tríade, né? Contexto histórico, contexto literário, contexto teológico. No contexto histórico-cultural, a gente tenta entender um pouco da história da época, bem como da cultura que estão presentes no texto bíblico. E por que é tão importante falar a respeito desse assunto? Porque nós temos alguns abismos entre a era presente e o texto bíblico original. Então nós temos aqui o leitor moderno do século XXI que se distancia em tempo, cultura, geografia e idiomas em relação ao texto bíblico original. Por exemplo, o abismo do tempo. Você pega os escritos do Novo Testamento e percebe que existe uma distância de 2 milênios aproximadamente entre o nosso tempo e o tempo do Antigo Testamento. E apesar de nossa cultura ser profundamente alicerçada na filosofia grega, no direito romano, na fé judaico-cristã, existem algumas discrepâncias culturais do nosso tempo para o tempo do mundo antigo. Então nós temos essa distância aqui presente, bem como do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o tempo varia entre 1500 a.C. a 3000. Então, os relatos ali presentes no texto bíblico. Então você tem milênios de distância nessa época. Então, o tempo ele é um desses abismos presentes entre o leitor moderno e o texto bíblico original. Segundo lugar, a cultura. Nós temos costumes, instituições e comportamentos muitas vezes enigmáticos. Nós não conseguimos entender muito bem apenas lendo o texto bíblico. Você precisa consultar algum manual de usos e costumes da época para compreender melhor o que de fato estava presente no texto bíblico. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13, o apóstolo Pedro fala que as pessoas devem cingir os lombos do entendimento. Só que cingir é uma prática cultural da época que falava a respeito dos soldados, que tinham suas túnicas, as pontas esvoaçantes, e eles precisavam pegar as pontas dessa túnica, amarrar entre as pernas, e passar entre as pernas e amarrar na cintura, para que eles pudessem ter mobilidade, para que pudessem correr, para que pudessem lutar. Então, é uma prática da época. Mas observa que Pedro ele fala não das vestes, ele fala do entendimento. Então, se você não se atentar para essas questões presentes no texto, investigar a cultura da época, você pouco vai conseguir compreender de maneira plena aquilo que o autor queria comunicar no texto bíblico. Em terceiro lugar, você tem um abismo aí da geografia, topografia, nações do Antigo Oriente Próximo e tantos outros elementos que moldam o texto bíblico. Você tem, por exemplo, o Apocalipse 3, versículo 14 a 21, onde Jesus fala para a igreja de Laodiceia que dera que tu fosse fria ou que dera que tu fosse quente. Se você não compreender a geografia de Laodiceia, você dificilmente entenderá a mensagem que Cristo quis transmitir, porque ele usa um elemento geográfico da época para ensinar teologia àquela igreja. Então, o contexto geográfico é extremamente importante. O idioma. Você tem estruturas do hebraico, do aramaico e do grego. O Antigo Testamento é predominantemente em hebraico, com algumas porções em aramaico. Já o Novo Testamento ele é profundamente grego, o grego koiné. Então, não é à toa que diversas vezes você vai observar que muitos pregadores se utilizam desses aspectos originais do texto para explicar uma verdade de maneira muito mais aprofundada.
Então, a Bíblia ela não ultrapassa aqui as barreiras culturais de maneira milagrosa. Ela retrata a cultura de sua época. E a exegese é essa tentativa de cruzar esse abismo do tempo, da cultura, da geografia, do idioma e de tantos outros elementos existentes que nós devemos abordar. Então, vem aqui aquilo que eu chamo da tríade hermenêutica. Você tem um contexto histórico, literário e teológico. O contexto histórico é onde toda a escritura está enraizada na história. Tudo que é descrito ali é descrito dentro da história. E é por isso que esse contexto histórico ele precisa ser entendido. Nosso Deus é o Deus da história. Ele trabalha na história. E você vai observar que quando Deus quer se comunicar, ele se revela nessa história. E é por isso que é tão importante dentro de compreender essa cultura, esse contexto histórico da época. Porque ele se revela nessa história onde o indivíduo se encontra. Mas é necessário também você compreender que ele fala. E ao falar, o autor ele vai escrever aquilo que o Senhor falou, estava comunicando ao seu público. E por isso ele tem uma forma de escrever, ele tem uma forma de se comunicar, o autor. E é por essa razão que é tão importante você estudar literatura, que envolve cânon, gênero e o idioma. E por fim, o propósito último é compreender a mensagem revelada de Deus. E isso aí é o contexto teológico. Então, contexto histórico, literário e teológico é aquilo que é chamado de tríade hermenêutica. Esses três aspectos são extremamente fundamentais. O foco desta análise é tentar entender um pouco mais a respeito do contexto histórico, porque sem um alicerce histórico-cultural, que é a base, o edifício da interpretação desmorona sobre o peso ali do anacronismo literário e teológico. Ou seja, nós vamos querer colocar coisas de nossa época dentro do próprio texto. Isso aí é um grande erro. Então, a gente precisa dissecar um pouquinho a relação desse contexto. De um lado, o contexto diacrônico, do outro lado, o contexto sincrônico. O diacrônico tem a ver com a história, que é foco no movimento através do tempo, como é que ocorre, engloba eventos, épocas, governantes e cronologias das interações geopolíticas. Você vai observar, por exemplo, nesse contexto, a Batalha de Carquemes, o reinado de Augusto, que afeta profundamente ali a compreensão do texto. Quando você vê na Batalha de Carquemes, depois que Nabucodonosor ele passa na primeira, segunda e terceira levada, encaminhando os cidadãos de Jerusalém para a terra dos caldeus, ele vai lutar a Batalha de Carquemes. E quando ele luta a Batalha de Carquemes, ele passa por Jerusalém e destrói tudo. Então, essa destruição, ela não é descrita de uma maneira ampliada, profunda, no texto bíblico. Mas as implicações dessa destruição, elas são vistas, por exemplo, no livro de Neemias. Quando Anani chega para Neemias, que é copeiro do rei, e diz, olha, as nossas cidades estão assoladas, os muros caídos, terra queimada, enfim. Então, nós observamos os impactos disso na história. E é por essa razão que nós precisamos estudar esses eventos, essas épocas, os governantes, a geopolítica da época. E, por fim, nós temos aqui o contexto sincrônico, que envolve a cultura. Se de um lado tem a história, do outro lado tem a cultura. É impossível você separar a história da cultura, porque elas são dois lados de uma mesma moeda. Então, a cultura aqui tem foco nas condições de uma época específica. Engloba modos, costumes, crenças, instituições, leis que caracterizam o ambiente que é vital nessa época. Então, nós temos diversos exemplos culturais que permeiam as Sagradas Escrituras, que sem eles, especialmente o Antigo Testamento, vai soar extremamente estranho para você hoje. Então, o texto bíblico possui ali intencionalidade histórica, que são eventos reais, e uma dimensão social, que são suposições culturais compartilhadas da própria época. E para compreender melhor isso,
a gente precisa entender a anatomia da cultura. Você tem um aspecto histórico, político, né, da cultura da época, dinâmicas do poder, local, imperial, que afeta profundamente a narrativa bíblica, a economia. Você tem que estudar um pouco sobre as moedas, o comércio, a agricultura e as classes, porque isso afeta também a compreensão, especialmente dos profetas menores e maiores. Por exemplo, você pega o livro de Joel. Por que Deus traz juízo sobre a agricultura da época? Porque era um modo de economia deles. Você tem ali o contexto militar, os armamentos, as táticas, as alianças, que envolve tantos aspectos cruciais. Por que Israel sempre é advertida que, na verdade, Deus luta por eles? Então você pega alguns relatos do texto bíblico, os armamentos de Israel não eram páreo para os armamentos dos inimigos. Os armamentos de Israel eram muito frágeis, e isso faz questão de ser mencionado no texto bíblico para dizer, olha, não é por causa do armamento de vocês, do exército de vocês, porque vocês são os menores, mas sim porque o Senhor estava com vocês. Por fim, vocês têm as práticas culturais, vida doméstica, vestimenta, casamento, a qual Jesus menciona muitas vezes nas suas parábolas, religiões que envolvem ali sincretismo, seitas, festivais, presentes no texto bíblico. Muitas e muitas vezes vocês vão encontrar a influência das religiões vizinhas no antigo Israel. Vocês vão encontrar as influências das religiões pagãs do Novo Testamento, da cultura greco-romana, até mesmo se infiltrando dentro da própria igreja. E por fim, a geografia, que tem a ver com topografia, climas, rotas de viagem, que são extremamente importantes. Paulo se apropria muito disso aqui para fazer as suas viagens missionárias. E qual é o risco que nós encontramos ao não estudar essas questões? A gente corre o risco de projetar a bagagem do século XXI num texto bíblico. E nós não podemos fazer isso. Por quê? Que a gente tende a projetar isso, Mateus? Porque existe uma ilusão da familiaridade. O leitor ali lê o texto de maneira superficial e acredita que aquele texto tem significados baseados na sua própria herança cultural, sendo que não tem. Você precisa ir ao texto bíblico e compreender dentro do seu contexto o que ele quer comunicar para que então você possa aplicar o dia de hoje. O segundo erro é o erro clínico aqui, que é de projetar o comportamento ocidental no mundo antigo, forçando o texto a responder perguntas que o autor nunca fez. Eu vejo isso o tempo todo ao longo desses 16 anos. As pessoas fazendo perguntas para o texto que ele não está interessado em fazer por conta da sua própria cultura. Em terceiro lugar, qual é o melhor caminho? O melhor caminho para esses dois erros, para essas ilusões, é entender a Bíblia, e precisamos assim esvaziar a mente de métodos modernos e nos transportar para o ambiente dos apóstolos, para que nós possamos compreender o máximo possível ali a sua mensagem. E aqui vai uma dica extremamente importante. Para aqueles que querem aprofundar mesmo seu estudo de maneira até, como a gente pode dizer, acadêmica, você precisa de fontes primárias. Então, documentos bíblicos, lidar com o próprio texto, com a literatura do Oriente Antigo Próximo, onde você vai observar que as nações ao redor de Israel, elas tinham acordos de sucessão e vassalagem, códigos de ética que envolvia as leis daquele país. Você tem a literatura do Segundo Templo, como os apócrifos, manuscritos de Qumran, manuscritos ali do Mar Morto. Você tem as fontes helênicas e rabínicas, como dos escritos do Flávio José, a Misná e tantas outras coisas que fazem parte dessas fontes primárias, para você lidar diretamente com o texto. Geralmente nós vemos isso aí em pessoas que trabalham de maneira acadêmica, aprofundada, com análise do texto bíblico.
Mas você tem aqui as fontes secundárias que são extremamente importantes. Para você que está começando agora, as fontes secundárias elas são cruciais. Um dicionário bíblico, enciclopédia, que trata de contextos específicos, comentários exegéticos, que envolve ali a análise do texto de uma maneira mais aprofundada, uma síntese um pouco mais acadêmica. Atlas bíblicos, que trata sobre a topografia, geografia da época, manuais de costumes culturais, de usos e costumes, que são muito importantes nesse processo de compreensão do texto bíblico. Então, se você está iniciando agora, eu oriento você a ir para essas fontes secundárias, que são ferramentas mais analíticas. E é necessário entender que, quando você estuda, o papel da arqueologia e da sociologia elas sempre vão se fazer presente. Por exemplo, a lente arqueológica, ela verifica, ela esclarece e suplementa ali o registro histórico. Ela te dá uma descrição bem legal, muito mais clara, muito mais aprofundada a respeito daquele evento ocorrido. Já a lente sociológica, ela reproduz o mundo do pensamento, as instituições sociais, as hierarquias e as tensões presentes também nesse cenário. Então, o papel da arqueologia e da sociologia são extremamente importantes. Há um arqueólogo no Brasil que eu creio que boa parte aqui conhece, que é o Rodrigo Silva. Eu não concordo com a sua teologia em muitos aspectos, porém, eu enfatizo de maneira veemente de que ele é extremamente importante de ser assistido, porque ele traz aspectos arqueológicos e culturais que são cruciais, e isso te abre a percepção melhor a respeito do texto bíblico. Então, quando a gente está estudando o contexto histórico, cultural, nós precisamos sempre trazer à mente que a nossa consciência é que o cenário, existe o evento, como eu já mencionei, e existe a composição do texto. O evento por exemplo, aqui a situação de Jesus, o contexto histórico na Palestina do primeiro século, os eventos originais onde ocorreram os milagres e as declarações dele mesmo, dele próprio. Né? Então você tem lá presente em João capítulo de número 8, o Senhor Jesus falando: antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Então eu preciso compreender o evento. Com quem Jesus está debatendo? Para quem Jesus está falando? E a gente vai ver que Jesus está debatendo com alguns judeus ali presentes, alguns deles que queriam até apedrejá-lo pelas suas afirmações. Então, esse é o evento presente. Eu preciso entender essa parte. Mas eu também preciso entender a composição do livro. Porque quando João escreve, ele já escreve por volta do ano 90, praticamente 60 anos, 50 e poucos anos depois do evento. Por que João compõe esse livro aproximadamente 5 a 6 décadas depois do evento? E aí eu vou ter que entender a situação da igreja, o ambiente cultural e teológico para o qual o evangelista adaptou, organizou, compilou a narrativa décadas depois. Então vou perceber que João está escrevendo para uma igreja que está sofrendo profundamente pelas mãos dos falsos mestres, alguns negando ali a divindade de Cristo Jesus. Então João escreve justamente para demonstrar que Jesus é divino. Ele refuta isso e as implicações dessa encarnação de Cristo Jesus. Então, isso aqui nos ajuda profundamente a compreender o evento e a composição, para entender as semelhanças ou as diferenças do contexto em que nós hoje estamos inseridos. Então, o princípio central aqui é o seguinte: o exegeta deve ler com visão estéril, compreendendo por que Jesus fez algo no seu contexto original, que é o evento, e por que o autor registrou isso para a sua congregação, que é a composição do livro. E um desafio ao longo desse exercício hermenêutico que nós vamos encontrar é o desafio da relatividade cultural, como eu mencionei na aula passada. Você tem aqui o texto, que é saudai-vos com o ósculo santo, que é a entrada aqui, a mensagem, mas você precisa entender que deve haver uma forma aqui, né? Uma peneira, para saber o que passa
para os dias de hoje e o que não passa para os dias de hoje, né? Ou aquilo que é supracultural. Então, por exemplo, você tem as instituições que são limitadas pelo tempo, os costumes locais, a geografia e métodos do século I ou do segundo século antes de Cristo, terceiro, quarto, quinto milênio, terceiro milênio ou segundo milênio antes de Cristo. Eles ficam retidos ali naquela peneira, nessa forma aí. E o que sai de lá, Mateus? Apenas o princípio supracultural, que é a verdade teológica e moral que transcende o tempo. Por exemplo, eu disse lá na aula passada que Paulo fala aqui em Romanos, saudai-vos com o ósculo santo. A gente vai observar que a cultura da época de beijá-los, de beijar um indivíduo cumprimentando. E aí a gente tem que olhar para a nossa cultura hoje. Isso aí passa nessa peneira? Eu creio que não. Porque isso é um aspecto da cultura da época, não é um aspecto de nossa cultura. Mas um princípio, ele é supracultural. Ele passa aqui. Qual é o princípio? De acolhimento amoroso, de saudação afetiva, às vezes de reconciliação, né? Porque também era prática, muito comum. Então nós temos aí esse elemento supracultural. É de acolher a pessoa de maneira calorosa, que é muito importante. A inspiração estende-se a toda a escritura, mas a aplicação das formas requer ali um certo discernimento do indivíduo. Por isso que nós precisamos estudar contexto histórico-cultural. Então, tem aquilo que eu chamo de os 4 testes de limitação cultural. Primeiro, linguagem. Segundo, instituição. Terceiro, a situação específica. Quarto, a relevância atual. De um lado, você tem o sim e bem embaixo tem o não. Então, a gente tem que perguntar, o autor usa indicadores que apontam para um costume temporal? Se sim, a resposta trata-se de uma forma cultural abrigando um princípio eterno. Então, ela exige ali uma contextualização de equivalência dinâmica. Se não, ela permanece. Aí, em segundo lugar, a instituição. O mandamento está ligado a uma estrutura socialmente puramente local? Se sim, aí você vai de novo para a tentativa de contextualização. Se não, você permanece e prossegue para o próximo item. Situação específica. O autor está tratando de um problema restrito a uma cidade ou grupo local. Por exemplo, carne sacrificada a ídolos. Ah, Mateus, sim, então você tem que ver qual é o princípio que podemos tirar dali. Se não, é algo que permanece. Relevância atual. Esse mandamento seria sequer uma questão hoje, se não estivesse mencionado na Bíblia? Essa é uma pergunta muito crucial. Se sim, existe ali uma contextualização, se não, ele permanece. Então, isso aí é aquilo que eu chamo de os testes de limitação cultural. E aqui nós vamos para a arquitetura da contextualização. Você tem o contexto original, que envolve a situação sociocultural e literária do século I, a qual você tem que visitar, né, entender, que é aqui que eu chamo de transformação regressiva. Porque a gente vai regredir no tempo. Nós vamos despiar a cultura antiga através da exegese e da história. E então, nós vamos ver ali qual é o princípio de estrutura profunda, a teologia bíblica, que é imutável, o princípio que é eterno. Então, nós olhamos para a cultura de hoje, né? Que eu chamo de princípio aqui de transformação progressiva, onde nós temos o receptor, a congregação moderna, onde nós temos o exercício da pregação, da aplicação. Então, eu olho para o passado e vejo o que é apenas do passado e qual o princípio que é me ensinar, para que eu possa ensinar, pregar, aplicar o cenário de hoje. O objetivo aqui é a sobreposição significativa. Se a gente falhar nisso aqui, ou a gente se torna sincrético ou se torna irrelevante. Então, nós temos alguns processos a serem percorridos, algumas fases. O primeiro, nós vamos buscar ali o significado do texto. O texto, o que o texto dizia em sua gramática, em sua sintaxe,
que nós vamos ver isso de maneira apropriada nas próximas aulas. Segundo, princípio de estrutura profunda, que envolve a teologia daquele texto, que é atemporal. Os elementos históricos e culturais, muitas vezes lá no texto eles são temporais, sempre são temporais. Mas a mensagem por trás, ela é atemporal. Ela é a verdade teológica que não muda, que se aplica a qualquer tipo de contexto. Em terceiro lugar, a situação original, que envolve a história. O problema cultural histórico que gerou a mensagem. Por exemplo, você tem um problema histórico-cultural ali presente no capítulo 5, 6, 7 de 1 Coríntios. Qual é? O problema da cultura imoral de Corinto, que estava afetando profundamente a igreja. Então, aquele contexto gerou a mensagem, a verdade teológica que ultrapassa os elementos do tempo, da cultura e da história da época e chega aos dias de hoje. Em quarto, situação paralela. Você deve encontrar aqui um cenário do nosso tempo que seja equivalente ao problema original. No caso de Corinto, qual é o problema? Que eu encontro a imoralidade, presente nos capítulos 5, 6 e 7. A imoralidade, como Paulo resolve aquilo ali. E hoje, como é que nós vemos a imoralidade? Como é que nós resolvemos à luz da verdade divina? Então vem aí a necessidade de contextualização, estabelecer como um princípio opera em nossa macrocultura moderna. E por fim, a contextualização específica que envolve a aplicação exata e comportamental para a vida diária do leitor nos dias de hoje. Então nós temos aqui o fim e o propósito. O fim e o propósito que demonstra a união aqui desses dois horizontes. O horizonte do texto, determinado pelo seu significado e pelo seu contexto histórico-cultural antigo, a intenção do autor e a linguagem original, e o horizonte do leitor, o pós-moderno, que somos nós, nossas pressuposições, herança cultural moderna e sistemas de crenças. Quando nós avaliamos esses dois aspectos, nós fundimos esses dois elementos, então nós temos assim essa interação que ela é viva e profundamente relevante. Nossas pressuposições culturais são questionadas pelo texto, e o texto antigo fala com autoridade transformadora as nossas perguntas modernas. Por essa razão, nós não devemos impor a nossa cultura ao texto, a nossa história ao texto. Nós temos que nos esforçar para compreender a cultura e a história do texto para saber, então, em que elementos ela se assemelha ou ela se diferencia do nosso tempo e da nossa cultura. Então, recapitulando aqui o nosso papel, nós temos que reconhecer o abismo, a distância histórica, que exige ferramentas rigorosas e não apenas a instituição. Nós precisamos separar, mas não de maneira tão intensa assim, a história e cultura, que é mapear tanto a linha do tempo linear quanto os costumes da época. Isso aqui ocorreu no período do reinado de quem? Ou no domínio de quem? E como era a cultura da época? São dois elementos, dois lados de uma mesma moeda que nós precisamos entender. Utilizar as lentes adequadas, como usar arqueologia, sociologia, mantendo o texto como controlador. O texto sempre vai predominar sobre tudo. E filtrar ali a aplicação cultural. Diferenciar o princípio teológico eterno da forma cultural passageira. Hoje a gente não anda por aí cingindo as túnicas, porque nós não usamos túnicas, nós usamos calças, né? Mas o princípio que Pedro demonstra lá, capítulo 1, versículo 13, é um princípio atemporal, que é de cingir as mentes. E por fim aqui construir a ponte, né? Extrair a norma universal e transculturá-la para o ouvinte moderno. Então a exposição verdadeira ocorre quando o significado histórico colide com o contexto moderno, transformando a audiência. Se nós andarmos por esse caminho, por essa trilha, certamente nós seremos profundamente impactados pela compreensão histórico-cultural do texto da época. Então, veja os slides, releia, qualquer dúvida, me pergunte, que eu vou me esforçar para tirar a sua dúvida
E ao longo da caminhada nós vamos aprendendo cada vez mais a respeito de como nós interpretamos a Bíblia, para então depois nós vermos como nós proclamamos a Bíblia através da pregação, do ensino, que é o nosso foco aqui. Que Deus em Cristo os abençoe.